Graça e paz, amados, Deus abençoe. Nós estamos muito alegres. Vamos dar continuidade a mais esse vídeo da série Tempos e Estações. E hoje é um vídeo muito especial, querido. Nós vamos falar sobre o Rosh Chodesh, o segundo mês do ano, do mês de Iyar, que vai começar agora dia 24/4/2020, agora às 18 horas do dia 24/4, o mês de Iyar, que é um mês especial, e você vai entender porque esse mês, porque esse Rosh Chodesh é tão especial. Nós estivemos falando sobre o mês de Nisan e nós já estamos na preparação para o Rosh Chodesh do mês de Iyar. Esse Rosh Chodesh é uma bênção especial, com chaves especiais para o povo de Deus. E não perca, você pode estar comemorando na sua casa, na sua igreja, pode estar trazendo para você, para sua família cristã. Então é importante para todos nós estarmos nos apropriando dessa chave. Então, em nome do Senhor, nós vamos entender, querido, que o Rosh Chodesh, ou seja, a mudança, o primeiro dia de lua nova do novo mês, é algo que nos faz virar uma chave. Algumas pessoas pensam o seguinte: poxa, pastor, estava tão legal aqui no mês de Nisan, tão legal, estão debaixo da unção da tribo de Judá. Mas, queridos, nós não podemos ficar em um mês somente durante o ano. Nós temos que avançar sempre. Nós precisamos mudar. Se você é a mesma pessoa hoje do que você era o ano passado, se não houve mudança, se você é aquela pessoa que resiste à mudança de tempos, queridos, é porque você está morto. Sinto dizer. Você não pode ser resistente à mudança dos tempos, porque o tempo é cíclico. Uma árvore, ela é cíclica, cada ano ela se renova, ela muda, ela se transforma, ela cresce. E esse é o segredo de viver os tempos e as estações. Nós nunca somos os mesmos. Se você vive um ano, ou uma semana, um mês que se repete, é porque você está sendo reprovado nessas provas a quais você está passando. Ah, pastor, não sai do lugar. É porque você está sendo reprovado. Então não há mudança. Um morto não muda. Então, a não ser para a podridão. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser alterados com o tempo, nós precisamos viver o novo. E hoje, nós queremos trazer um ensinamento sobre o mês de Iyar, para que você possa tirar a velha cinza do sacrifício de ontem, tá certo? Porque o sacrifício que foi feito ontem já não serve mais para nada, e colocar um novo sacrifício para queimar no altar. Ou seja, viver um novo de Deus. Deus é um Deus de coisas novas, é um Deus de vivos, tá certo? E o mês de Iyar é um mês específico e maravilhoso. Nós vamos aprender sobre esse mês. É o segundo mês do calendário religioso judaico, tá certo? Do início do calendário de Deus. É o segundo mês de primavera, ou seja, dos 6 meses que comemoram o tempo de iluminação, onde nós recebemos a iluminação direta de Deus. É um mês de relacionamento de Deus. É um mês, querido, e o Senhor veio trazer maná sobre o seu povo, ou seja, todos aqueles que não foram mortos pela desobediência. Ou seja, se você não está morto, hoje você vai receber o maná. É no mês de Iyar que você vai receber o maná. É no mês de Iyar que você vai receber a provisão. Deus traz a provisão para quem não morre em desobediência, tá certo? E nós temos que entender que o maná também não é a melhor porção de Deus para você. Deus não quer te trazer provisão. Nós temos falado isso constantemente. Vai lá no nosso seminário sobre finanças bíblicas.
você vai entender que o maná é apenas uma porção da terra prometida. O maná era uma semente branca como leite e com sabor de mel, mas o Senhor queria trazer a terra, ou seja, a abundância. Deus quer para nós não apenas a porção diária, Deus quer para nós a abundância. E nesse tempo, o Senhor se manifesta com Adonai Jireh, que é o Adonai que nos provê. Em Êxodo 16, de 1 a 10, é nesse tempo que o Senhor vai nos abastecer de todos os recursos, vai nos trazer todas as bênçãos no tempo certo, no tempo determinado, no tempo Aion dele. Qual o significado então de Iyar? Iyar é um acrônimo, tá certo? União das primeiras letras da frase Eu sou Deus que te sara. Isaías 60, 1 e 2 diz assim: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão dos povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. O mês de Iyar, querido, é associado à luz, ao tempo da revelação aumentada do Senhor, em que o Senhor traz essa luz através da cura. O mês de Iyar é o mês chave aonde ele faz ligação entre duas das festas principais, o Pessá e o Pentecostes. Tá certo? Na verdade, não é um mês somente de transição, mas é um mês de impulsionamento, onde nós somos impulsionados até o Pentecoste, tá certo? Porque nós vamos ser impulsionados, então, através de um relacionamento com Deus, aonde nós recebemos a libertação e até ao ponto que nós vamos receber a revelação de Deus. Então, Iyar é a chave, é o anelo, é o elo que nos traz, que nos leva da libertação até a revelação. Então, não perca Iyar. Não deixe que esse mês de Iyar de 2020 passe em branco na sua vida. É o mês que vai te levar da libertação até a revelação. E o Senhor tem muita revelação sobre você nesse mês. Creia nisso pelo nome de Yeshua, nosso Messias, para a glória do nome do Senhor. E nós vamos falar sobre 7 princípios, as quais nós vamos ver declarados no mês de Iyar. Primeiro princípio, que é o mês de edificação da casa. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês do ano, ele começou a construir o templo de Yahvé. Veja bem, Ziv também é o mês babilônico de Iyar, tá certo? Então é Iyar ou Ziv, tá certo? Então no mês de Ziv ou Iyar, Salomão começa a edificar a casa do Senhor. É o mês em que a mentalidade escrava começa a ser rompida. É um mês que Deus começa a quebrar a mentalidade escrava. É um mês chave, onde nós somos tirados do Egito e nós temos a liberação. E quantos, queridos, que há muitos anos ainda permanecem na casa do Senhor e ainda permanecem com a mente em escravidão? Esse mês é um mês chave para quebrar a mentalidade escrava. Por isso nós precisamos nos mover nos tempos e nas estações. Por isso nós precisamos enxergar os tempos e as estações para nos mover em qualidade, não em quantidade.
tá certo? A escravidão, a pobreza, a incredulidade são quebradas no mês de Iyar, tá certo? E nesse mês nós vamos experimentar a cura divina do Senhor, onde o Senhor vai estabelecer a sua própria casa dentro de nós. A palavra do Senhor nos fala que depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o seu Adonai Rafá. Veja bem, esse tempo é o tempo de receber a aliança de cura. Cura anda junto com o Evangelho, com a palavra verdadeira do Evangelho. Se você é salvo, você tem que ser curado. Quando o povo saiu do Egito, querido, eles se depararam com as águas de Mara. Até hoje, as águas de Mara são amargosas. Mas por quê? Por causa dos excessos de sais minerais. O problema é que o povo de Israel desconhecia era o potencial curador das águas de Mara. Mara era um remédio para as águas contaminadas que Israel passou bebendo durante todos aqueles séculos. Veja bem, Deus levou Israel para Mara para receber a sua cura. As águas de Mara, elas foram para eles como purificação. E depois Deus fez o pacto de os curar, de ser o Adonai Rafá, o Adonai que cura. Ele iria manifestar a cura no meio do povo. A bênção de Deus sobre eles seria de cura. É o meio de trazer, querido, todas as bênçãos, todos os mananciais do deserto. Porque quando eles saíram de Mara, eles foram para um lugar chamado Elim. E a Bíblia nos fala que diz: então vieram Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Então, esse mês é o mês em que, após nós sermos curados, após desfrutarmos e conhecermos o Adonai Rafá, nós vamos desfrutar do refrigério de Deus, mesmo em meio ao deserto. Deus nos traz o seu refrigério e a sua paz. Então, queridos, vamos desfrutar a cura de Deus. Receba a cura de Deus. Eu declaro a cura de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus parentes, de longe e de perto, sobre a sua igreja, em nome de Yeshua, nosso Messias. Adonai Rafá, entra dentro da nossa casa, agora, dentro da nossa igreja, dentro da nossa nação. Declaramos a cura da nossa nação pelo poder do nome do Senhor. Nesse mês, não há coronavírus, não há nada que vai impedir que nós andemos em saúde pelo poder do nome do Senhor. Então, o mês de Iyar também é um mês em que nós devemos andar em purificação. Gênesis capítulo 7, versículo 11: e assim se fez nos 600 anos da vida de Moisés, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Veja bem, nesse tempo, no segundo mês, rompem-se todas as fontes, tá certo? E faz uma grande purificação na terra.
Ou seja, querido, o mês de Ar é um mês de purificação e limpeza, é um mês de confronto com o estilo de vida, com pecados de estimação, é um mês de arrependimento, de ouvir, de aprender a ouvir, de obedecer. É um mês em que a chave está na leitura da palavra, em que nós temos que nos habituar com a palavra, em que nós temos que ceder à vontade do Senhor e ler e continuar lendo, nos aspergir com a leitura da palavra diária e sermos tomados por ela, porque a palavra é o sêmen de Deus sobre a nossa vida, que é lançado no coração fértil e ali, querido, gera a 100 por 1. Então, por isso, o mês de Ar é um mês de purificação. É o mês que o povo sai do Egito e passa por Mara para ser purificado e começa a declarar amor a Deus, começa a se declarar a Deus e Deus se declarar a Israel. Na verdade, havia ali uma troca de declarações de fidelidade durante esse período para que Deus pudesse firmar o seu pacto, então, no Pentecostes. E Deus quer trazer sobre a nossa vida essa purificação. Terceiro ponto, amados, que nesse mês é um mês de novas oportunidades. Segundo Crônicas 30, 2 e 3 diz assim: porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês, porque não puseram celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Nesse tempo, querido, acontece também o segundo Pêssah. O que era o segundo Pêssah? O segundo Pêssah era uma segunda oportunidade da celebração da Páscoa, quando se era celebrada a Páscoa para aqueles que não haviam se purificado para a primeira Páscoa, que aconteceu em Nisã. Ou seja, aqueles que perderam a oportunidade, aqueles que perderam o tempo, aqueles que foram devagar demais em se purificar. Ou seja, Deus dá uma nova oportunidade de voltar e buscar tudo aquilo que você não buscou no passado. Deus está dando um novo tempo, uma nova chance, uma chance de nós revermos as nossas prioridades e nós tentarmos levantar um novo altar diante de Deus, mesmo que nós não tenhamos levantado nesse tempo passado. Então, querido, é justo que hoje nós levantemos um altar de glória sobre as nossas vidas, mesmo que você tenha perdido esse tempo até agora. Ah, pastor, eu estou perdido, eu não consegui alcançar ainda. É o tempo. Pega a tua Bíblia, vai ler, vai buscar Deus. Deus está dando uma nova oportunidade no mês de Ar. Não se preocupe se tem pessoas correndo na sua frente. O Senhor, Ele busca a tua perseverança, Ele busca o seu arrependimento. É um tempo de nova oportunidade para você. Quem sabe você vai ser aquele trabalhador da 12ª hora? Não importa se um está trabalhando desde a primeira hora do dia, o outro chega à 12ª hora, a recompensa, o discernimento da recompensa vem do Senhor. Então, queridos, em nome do Senhor, pratique, busque ao Senhor. E nós vamos ver a glória do Senhor. O mês de Ar também, ele é um mês em que os novos começos, eles vão ser praticados. Gênesis 8, 13 a 16 diz assim: aconteceu que no ano 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Esse tempo, querido, é um tempo de uma nova bênção para a família. Deus traz uma renovação de pacto com a família. Deus manda a família de Noé sair da arca
estabelece o mesmo pacto que Deus fez em Gênesis com a família de Adão. Ou seja, de povoar a terra, de abençoá-los, para que eles procriassem e servissem ao Senhor e dominassem a terra. Então Deus, querido, renova o pacto, Ele traz reconciliação com a família. Deus é o Deus que ama a família. Deus é o Deus que traz sobre a família a aliança de servi-lo e de ser uma bênção, de gerar e de crescer. Então Deus, esse mês é o Deus que vai trazer renovação dentro da sua família. Deus vai trazer salvação dentro da sua família. Creia nisso. Deus vai trazer o que há muito se achava perdido para dentro da sua família. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo entre os teus. Creia nisso, creia. Creia com todas as suas forças e você verá a glória de Deus. No mês de Ar também, querido, é o mês de matar a velha natureza. Êxodo 16, 1 a 2 fala assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Veja bem, querido, o povo de Israel saiu de Elim. Elim significa cordeiro, tá certo? E foram até o Sinai, que é espinho ou sacrifício, estaca. Então eles estavam entre o cordeiro e o sacrifício. E eles passaram por um deserto, que era o deserto de Sim, que era o deserto do orgulho. Quando se sai do cordeiro, se entra no orgulho. Eles estavam entre o cordeiro e o espinho, entre o sacrifício. Sinai é lugar de sacrifício. Ali houve uma murmuração. Toda vez que eu entro na atmosfera do orgulho, ou seja, eu entro em Elim, tá certo? Eu entro em Elim, se o cordeiro não estiver em mim, eu começo a murmurar. Então esse é o mês que nós temos que ter cuidado com a murmuração. É o mês em que ocorre o evento das águas de Meribá, ou seja, as águas da murmuração. É o mês em que o povo murmurou com relação à comida, com relação à água, em relação ao desejo de voltar para o Egito. É um mês que o povo declarou todo o seu afeto ao pecado. É um mês de reprovação do povo. Então, por conta do orgulho, queridos, nós precisamos entender, queridos, que o fluir da aliança de Deus, ele tem que ser interno, e nós temos que confiar em Deus acima de tudo e por tudo. Então, nesse tempo, nós temos que matar a velha natureza e nós temos que enfrentar as murmurações, as rebeliões, a incredulidade. É um mês que muitos vão ser tentados a murmurar, a ser incrédulos, a buscar o caminho mais fácil, o caminho de retorno, ao caminho do pecado. Nós falamos de Ar, nós falamos de um tempo em que a velha natureza tem que ser destruída. Então é um mês que nós vamos ser tentados a murmurar, que essa velha natureza aflore. Então o relacionamento com Deus tem que ser estreitado. Quando nós vemos a palavra do Senhor em Êxodo 16, 11 a 21, quando o Senhor ele ouve a murmuração do povo de Israel e manda codornizes e o maná, o que ele está fazendo? Ele responde à murmuração do povo de Israel com milagres. Ou seja, Deus trata a natureza humana com a sua natureza, para provar que nós não somos essenciais nessa fórmula, mas sim Ele é essencial.
ele é necessário, ele é totalmente confiável. Queridos, nós precisamos entender que os critérios de Deus, a justiça de Deus é segundo a sua própria consciência. Isso aí de forma nenhuma nós podemos negociar. Então, Iyar é um tempo em que nós precisamos afinar e alinhar nosso conhecimento de Deus, nosso relacionamento com Deus, para que a velha natureza morra. Nós precisamos entender que nesse tempo seremos convencidos que teremos razão para murmurar, razão para buscar justiça própria. E entenda que nesse tempo nós precisamos buscar sim a justiça de Deus, buscar sim a palavra de Deus como última resposta, pois ele responde a todas as nossas questões com os milagres do céu. Esse tempo também, amados, é um tempo em qual nós vamos ver o que se vão levantar e ativar os maduros para a guerra. Os maduros na fé vão ser ativados. Números 1 a 3 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída na terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, conforme o número do nome de todos os homens, cabeça por cabeça, da idade de 21 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, e esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Veja bem, Deus está procurando valentes para a guerra, só que existe o critério. Aqui Deus estabelece o critério de procurar homens que sejam valentes, mas que sejam maduros, ou seja, 21 anos para cima, esse critério. Eu não estou falando de questão etária, mas de maturidade. Deus procura maduros, abaixo de 21 anos. Ninguém era escolhido, ou seja, tinha que ter maturidade. Deus quer escolher os maduros. Por quê, querido? Nessa época acontece uma guerra em nível sacerdotal. Um exemplo disso é quando Deus dá a vitória ao povo de Israel contra os amalequitas através das mãos de Moisés e usa ali 2 homens de Deus para segurar as mãos de Moisés, que são Arão e Hur, e também levanta Josué, filho de Num, como grande general. Foi a primeira vez que Josué aparece e é contado. E veja bem, querido, Deus alinha os sacerdotes, os maduros para a batalha, debaixo de uma mão sacerdotal. É nessa época, queridos, que Deus vai alinhar cobertura sacerdotal. É nessa época que Deus vai fazer com que muitos vão reconhecer o que Deus tem feito nesse tempo, de alinhar a igreja, de trazer de novo a chamada da igreja, o sacerdócio, a comissão sobre a unção dos ministérios, que vão trazer maturidade para a igreja. Então, amados, Deus traz essa unção sacerdotal para levantar um grande exército. Deus levanta maduros, Deus quer fazer com que pessoas amadureçam, e muitas vezes Deus vai usar da disciplina para fazer que os maduros se levantem. Muitas vezes, tantas e tantas vezes, nós vamos ver pessoas que não entendem que o caminho de Deus para o amadurecimento é a disciplina, pois a disciplina, ela é curadora, ela é curativa, ela traz os contornos para um comportamento adequado e protetivo à igreja e a cada um. Então, nós vamos levantar no mês de Iyar uma guerra sacerdotal. Os sacerdotes vão estar de mãos levantadas.
Outros vão estar segurando as suas mãos, enquanto outros vão estar com a espada na mão guerreando. Todos maduros na fé. Levante-se você também como maduro na fé. É mês em que a honra é um fator importante, porque é um mês que a honra ela tem que ser algo que está muito afinado dentro da igreja, ou seja, a honra sempre é um caminho de mão dupla. Aqueles que são a cobertura sacerdotal honra aqueles que são cobertos, e aqueles que são cobertos honra os que os cobrem, e assim ambos, irmãos, desfrutam das bênçãos da honra. Isso é muito poderoso. Isso em ar é fundamental, entender que a cobertura sacerdotal é uma grande arma para a guerra. Então entenda isso. Qualquer dúvida você pode perguntar aqui nos comentários. Nós estamos dispostos a te ajudar nesse tempo. Outro ponto que vai nos ajudar esse tempo é que no mês de ar é um mês para organização e unidades. Números 10, 11 a 3 diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, 20 do mês, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel, segundo a ordem da marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. O povo começou a marchar em unidade organizadamente. Veja bem, foi no mês de Ar que o povo deixou de se tornar um bando em marcha pelo deserto. Eles começaram a marchar organizadamente como uma tropa, como um exército, com suas legiões, com seus comandos. Eles começaram a marchar com suas tribos organizadas, sendo a primeira tribo de Judá, a segunda a tribo de Isacar, a terceira de Zebulon e assim por diante, sendo que todos eles obedeciam uma ordem de chamada. Veja bem, querido, as ordens, o chamamento, tudo em Deus é muito organizado. Às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade de entender que Deus ele tem uma organização em tudo, e às vezes tem dificuldade em entender o potencial e o poder de uma cobertura sacerdotal, uma cobertura sobre o seu chamado. Amados, veja, a igreja do Senhor é um corpo que tem uma cabeça, e Deus estabelece líderes, isso é bíblico. E quando Deus estabelece líderes e cabeças sobre 100, sobre 1000, sobre 5000, Deus está estabelecendo uma ordem, e Deus estabelece aqueles grupos que irão na frente, aqueles grupos que irão atrás, porque cada um tem sua função, cada um tem seu chamado, cada um tem sua liberalidade. Não é quem vai na frente é mais importante que quem está atrás. Todos têm sua importância, todos têm sua glória, todos têm sua majestade, todos têm sua dádiva, queridos. Então temos que entender essa importância. Nesse mês, querido, nós vamos ver, Êxodo no capítulo 18, o conselho getroniano, ou seja, quando Deus levanta Jetro para aconselhar o seu genro, para haver estabelecimento de lideranças que recebam a unção sacerdotal para decidir. Muitas vezes, amados, nós vemos dentro da igreja pessoas que querem decidir só, andar sozinhas. Irmãos, ninguém é feito para andar sozinho. Nenhum líder pode andar sozinho. Mas também nós precisamos entender que o chamado, ele deve ser um chamado de multiplicidade. Nós devemos estar andando em codependência, em uma estabilidade de chamado. Todos nós juntos, todos nós andando no mesmo chamado, numa mesma proposta, em prol do reino, em prol da chamada maior que é do Senhor. Esse mês é um mês de intervenção angelical. Esse mês é um mês em que o ministério dos anjos estarão ativos e atuantes dentro da igreja, como
de uma forma especial, de uma forma específica. Josué 5, 3 a 15, Josué, enquanto Deus o chama na tomada de Canaã, Deus, o próprio Senhor, ele se apresenta a ele como príncipe dos exércitos do Senhor, ali na forma de um anjo, ali com sua espada. Para quê? Para ensinar a Josué estratégias, para falar com Josué frente a frente, para que Josué vencesse o medo. Veja bem, querido, os anjos são nossos cooperadores, são os nossos diáconos, são seres celestiais, são seres espirituais que estão aqui, estão dispostos a cooperar conosco em níveis de nação, em níveis de cidade, em níveis de estado, em níveis de igreja, em níveis de pessoal. Muitas vezes são mal interpretados, alguns os idolatram. Nós não podemos idolatrar anjos, mas nós temos que ser cooperadores com eles, porque nós sabemos que eles estão cooperando conosco. Então, queridos, nós vamos ativar anjos poderosos esse mês de Ar para estarmos lutando junto com eles na igreja, porque a igreja, ela é um portal para anjos nessa terra. Nós vamos ativar anjos de nação, anjos de estado, anjos de cidade. Vamos ativar um anjo de nação poderoso nesse país para limpar esse país todo desse coronavírus, pois esse é o mês do Deus que nos sara, o mês de Ar. Então, em nome do Senhor, nós estaremos livres de toda enfermidade, toda praga sobre a nossa casa. E falando sobre a tribo desse mês, essa tribo é uma tribo que eu sou apaixonado por ela. É a tribo de Issacar. Issacar é recompensa. A palavra do Senhor em Salmo 90, 12 fala: ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque nós temos trabalhado os tempos das estações. Porque em conhecer os tempos das estações está a sabedoria. É o que o próprio Moisés disse. A sabedoria vem em conhecer os tempos das estações. E a tribo de Issacar era mestre em conhecer os tempos das estações. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Em outra versão, nós estamos falando aqui da King James. Em outras versões falam de conhecedores dos tempos e que comandavam todos os seus parentes, ou seja, eram comandantes. Entre os membros do Sinédrio, Sanhedrin, a maioria era da tribo de Issacar. Eles conheciam os segredos, eram conhecedores dos tempos, eles eram líderes entre os seus irmãos, conselheiros. Por isso existe uma necessidade da igreja conhecer os tempos. Isso traz maturidade e sabedoria, porque a sabedoria se iguala ao próprio Deus. Provérbios 3 a 16, você vai entender que a sabedoria, ela se iguala ao próprio Deus e ela traz 3 níveis de presente. Ela traz vida longa, ela traz riqueza e ela traz honra. Então, quem busca sabedoria tem vida longa, riqueza e honra. O Senhor trará recompensa aos maduros. Os da tribo de Issacar, irmãos, eles eram reconhecidos, eles tinham como símbolo o jumento. O jumento era a montaria dos príncipes. Ele era considerado o potro sagrado. Gênesis 49, 14. Quando Israel abençoa os seus filhos, ele lança sobre Issacar a bênção, dizendo que ele era um jumento perseverante.
e ele traz sobre ele força, ou seja, era um potro sagrado. No profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, fala sobre a vinda do Messias, entrando em Jerusalém, montado num jumento, que se cumpre em Mateus, capítulo 21, versículo 5. O símbolo máximo da tribo de Isacar é um símbolo que reflete a glória sobre a qual o Messias alçou a cidade santa. E assim, queridos, que a bênção da tribo de Isacar esteja sobre nós esse mês, que as bênçãos de Ar sejam sobre nós esse mês. E eu quero orar sobre a nossa vida, sobre você, sobre a sua família. Eu quero orar sobre as nossas igrejas e apresentar as bênçãos sobre tudo que é nós, contrastando a tudo aquilo que foi sedimentado sobre nós nesse tempo. Pai, em nome de Yeshua, renuncio a toda influência e características dos tronos de Astar, Afrodite e do signo de Touro. Cancelo toda a influência de Vênus quando fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe. Renuncio toda a influência desse mês sobre a minha vida, família e tudo que chama pelo meu nome. Expulso da minha vida, família e descendentes, toda influência demoníaca. Em nome de Yeshua, abençoa o meu nascimento no período de 21 do 4 a 20 do 5. Tomo posse da verdade que Yeshua veio para destruir todo ensinamento, influência e característica de Astarte, pois ele é o pão da vida que os lava de toda contaminação corporal. Decreto que toda assédio e conselhos da Rainha do Céu sejam destruídos e que a luz de Cristo resplandeça em meu entendimento e coração. Estabeleça o eterno em minha vida e casa e receba a santidade do Senhor. Em nome de Yeshua, ativamos a bênção de Isacar. De acordo com Gênesis 30, 18, recebo Deus o meu galardão, o Espírito do Senhor habita em mim e me dá discernimento de tempos e estações, e meu pão não faltará. De acordo com Deuteronômio 30, 18, o Senhor me alegra dentro das minhas tendas, serei feliz em casa, no ministério, na escola, no trabalho e nos negócios. Eu ativo a bênção da dependência total de Deus para tudo que vou fazer. Como ser humano, eu fui criado para depender de Deus, em Cristo, seu Filho, e recebo os segredos da dependência. Em Yeshua, eu tomo posse do elemento vitória, o pão da vida que alimenta a minha alma e o meu corpo, minha família, meu ministério, meus bens e negócios, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Deus abençoe. Dia 24 do 4, nós estaremos realizando o nosso Rosh Kodesh nas nossas igrejas em Vitória e Vila Velha. Você é o nosso convidado. Venha conosco participar. É uma bênção do Senhor. 19 horas, que o Senhor possa trazer você para que nós possamos declarar que essa chave está sendo virada nas nossas vidas. Em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.